Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do profeta Daniel, nosso 25º encontro, trabalhar Daniel, capítulo 8, do versículo de 1 a 14. Vamos fazer nossa leitura. No terceiro ano do reinado de Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que já havia tido. Observando, vi que estava em Susa, capital da província de Elam. Eu estava olhando e vi que me encontrava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi junto ao rio, de pé, um carneiro. Tinha chifres altos, e um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Notei que o carneiro dava chifradas para o poente, seu oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal lhe resistia. Ninguém escapava dele, pois fazia o que queria e progredia sempre. Eu pensava nisso quando apareceu um bode vindo do poente, sobrevoando o mundo inteiro, sem tocar o chão. O bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Ele veio na direção do carneiro e dos 2 chifres que eu tinha visto postado junto ao rio Ulai e se atirou contra ele com toda a fúria. Eu vi que ele atacou o carneiro, agredindo-o furiosamente e quebrando-lhe os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir. Ele derrubou o carneiro no chão, pisou-lhe em cima, e não houve quem o livrasse. Não houve quem livrasse o carneiro do seu poder. O bode progrediu muito mais ainda, porque no auge da sua grande força, o seu grande chifre se quebrou. E no lugar dele brotaram 4 chifres, cada um voltado para um lado da terra. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção sul, para o nascer do sol, e para o lado da nossa terra deliciosa. Cresceu até as alturas do exército do céu, e derrubou no chão algumas estrelas desse exército, e pisou em cima delas. Até contra o comandante do exército do céu, ele quis se engrandecer, abolindo o sacrifício permanente e abalando as bases do santuário. Entregaram-lhe o exército e o sacrifício cotidiano expiatório, e jogou por terra a verdade, e tudo o que fez prosperou. Ouvi 2 santos que conversavam. Um perguntava: quanto tempo vai durar a visão do sacrifício cotidiano expiatório, do ídolo abominável do santuário do exército calcado aos pés? O outro respondeu: vai durar 2.300 tardes e manhãs. Depois será feita justiça ao santuário. Este é o texto que nós vamos, então, hoje refletir. Versículo 1. No terceiro ano do reinado de Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que já havia tido. Devemos lembrar que Baltazar não reinou na Babilônia.
O redator do livro transfere seu personagem, que vive de forma fictícia, sobre o domínio babilônio. Lembre que é uma visão, né? É um sonho. Daniel pinta um quadro da história. O carneiro de 2 chifres corresponde aos reinos dos Medas, do povo Meda e da Pérsia. O bode, dotado de chifre notável, corresponde ao reino grego de Alexandre Magno. Ao quebrar o chifre do bode, isto é, a morte de Alexandre Magno, cresceu no lugar 4 outros chifres maiores, os 4 reinos herdeiros do Império de Alexandre. Surge finalmente o pequeno chifre, Antíoco IV Epífanes, levado por seu orgulho a insurgir contra Deus, suprimindo o culto, perseguindo o povo judeu, que era fiel a Javé. Mas a queda dele será uma obra divina, visto que Deus é o Senhor da história. Versículo 2. Observando, vi que estava em Susa, capital da província de Elam. Eu estava olhando e vi que me encontrava junto ao rio Ulai. Estamos dentro de uma visão de Daniel, um sonho. Ele não estava em Susa, mas a visão o colocou em Susa. Susa era a capital do Império Persa. Susa estava localizada, de fato, neste rio. Susa foi destruída em 645 e edificada na administração persa em 521 a.C., por ordem de Dario I. O vidente se coloca para junto do rio Ulai. Versículo 3. Levantei os olhos e vi junto ao rio, de pé, um carneiro. Tinha chifres altos, e um era mais alto que o outro, e esse mais alto foi o que apareceu por último. O Império Meda e o Império Persa eram 2 impérios unidos. O Império Persa tinha a preponderância, o mais alto, do que o Império Meda, o menor. Império dos Medas. Assim, na história, após a dominação dos Medos, a dinastia persa dos reis de Ashram conquista o império sobre Ciro, em 549. Versículo 4. Notei que o carneiro dava chifradas para o poente, isto é, o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal lhe resistia. Ninguém escapava dele, pois fazia o que queria e progredia sempre. A partir do Oriente, o Império Meda e Persa, o carneiro, atacava em 3 direções, lutando contra os reinos que não resistiam à força do Império Meda e Persa, que era o carneiro. Aqui se faz alusão à conquista do Império Persa, da Lídia, Ásia Menor, da Babilônia, Síria, Palestina e Egito. Versículo 5. Eu pensava nisso quando apareceu um bode vindo do poente, a Grécia está no oeste, em relação à Mesopotâmia, sobrevoando o mundo inteiro sem tocar o chão. O bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. A visão de Daniel expressa o momento da teologia da história. O poente, a Macedônia, fala da queda do Império Persa. Aconteceu quando Alexandre Magno o venceu. Alexandre era o imperador macedônico da Grécia. O chifre magnifica, isto é, a figura de Alexandre Magno. Nada escapa a seus olhos, tendo poder de tudo abarcar.
seu império abarcou o Ocidente, o Oriente, até parte da Índia. Versículo 6. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto postado junto ao rio Lai. E se atirou contra ele com toda a fúria. Alexandre Magno, o bode, venceu o cordeiro de 2 chifres, o Império Persa e Meda. Ele venceu a Pérsia numa grande guerra. Foi no ano de 344 a.C. Houve uma série de batalhas. Batalha de Isso e Batalha de Gaugamela. E, por fim, venceu Dario III e se tornou imperador da Pérsia. Alexandre se torna imperador da Pérsia. Versículo 7. Eu vi que ele atacou o carneiro, agredindo-o furiosamente e quebrando-lhe os 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir. Ele quebrou o carneiro no chão e pisou-lhe em cima, e não houve quem livrasse o carneiro do seu poder. Alexandre lutou e venceu Dario III na Batalha de Gaugamela, 331 a.C., colocando fim, então, ao reinado de Dario III. Ao fugir da derrota, Dario III foi assassinado por um homem chamado Besso, que foi depois derrotado pelo governante grego, Alexandre, onde Alexandre consolida seu poder sobre a Babilônia, Susa e Persépolis. A violência da guerra, isto é, a violência de Alexandre Magno, que furiosamente, como uma fera, conquistou os persas, tem um sentido assim de como se fosse uma águia que voa velozmente e vai vencendo todos os povos que ele encontra. Ele firmou um grande império que dominou grande parte do mundo conhecido. Ele também conquistou Ecbatana em 330, venceu Grânico em 334, Isos em 333, Galgânia em 331, e assim consolidou seu poder no Oriente. Versículo 8. O bode progrediu muito ainda, porém no auge da sua grande força, seu grande chifre se quebrou, e no lugar dele brotaram 4 chifres, cada um voltado para um lado da terra. Alexandre conquistou grande parte do mundo conhecido: Ásia Menor, a Pérsia, o Egito, Mesopotâmia, Israel, Líbano, parte da Líbia, regiões da Fenícia, regiões da Bactria e Sogdiana. Ele foi um grande imperador, dominou entre os anos 336 a.C. a 323 a.C. Ele ainda jovem, com 32 anos, no auge de sua grande força, ele morreu. O texto diz: o grande chifre foi quebrado, isto é, se refere à morte de Alexandre Magno. Os outros 4 chifres que nasceram da conquista de Alexandre correspondem, então, aqui a 4 reinos herdeiros de Alexandre Magno. O império foi dividido entre 4 dos seus generais: Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Eram conhecidos como diadocos, isto é, sucessores. Cassandro ficou com parte da Grécia, o reino da Macedônia ficou com Cassandro, que englobava toda a Grécia. O reino da Síria ficou com Seleuco I e englobava a Ásia Menor, Mesopotâmia e Síria. O reino do Egito ficou com Ptolomeu e englobava o Egito, o nordeste da África e uma porção de Israel. Antígono havia fundado a dinastia Antigônida, mas ele morreu em 301 na Batalha de Ipso. Ao ficar com uma parte do império, cada um ficou numa região voltada
para um lado da terra. Versículo 9. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que depois cresceu muito na direção sul, que é a região de Israel e do Egito, para o nascer do sol e para o lado da nossa terra deliciosa, isto é, Israel. A visão agora fala de Antíoco IV Epífanes. Ele era um rei grego-helenístico da dinastia dos Seleucidas, que governou a Síria entre os anos 175 a.C. a 164 a.C. Ele cresceu na direção sul, isto é, dominando o Egito, com exceção de Alexandria. Dominou Israel, a terra deliciosa. Cresceu até as alturas do exército do céu e derrubou no chão algumas estrelas desse exército e pisou em cima delas. O exército do céu não só pode representar os seres celestes associados aos santos de Israel, isto é, o povo judeu. Aqui faz uma alusão à profanação do templo feita por Antíoco IV, estabelecendo um correspondente entre o céu e a terra. Assim, o exército do céu, não só os seres celestes, mas também os judeus, foram perseguidos por Antíoco IV. O príncipe deste exército é Deus, ou nós vamos ver mais tarde o anjo Miguel, que protege Israel, é o arcanjo protetor de Israel. Antíoco IV conquistou o sul, o Egito e o leste da Judéia. Ele impôs ao povo judeu um novo culto imperial no Templo de Jerusalém. As estrelas pisoteadas são os mártires do judaísmo que resistiram às ordens de Antíoco IV. Ao atacar o judaísmo, profanar o templo, ele desafiou o próprio Deus, que velava sobre o seu povo. Versículo 11. Até contra o comandante do exército do céu, ele quis se engrandecer, abolindo o sacrifício permanente, abalando as bases do santuário. O comandante do exército do céu pode se referir a Miguel, arcanjo que protege Daniel, mas também ao sumo sacerdote Osias III, que foi deposto do seu cargo. Antíoco aboliu os sacrifícios do templo e profanou o templo. Proibiu a observância dos sábados e festas. Proibiu a circuncisão. Destruiu as cópias das escrituras. Sacrificou um porco no altar do templo. Construiu no templo um altar para o culto de Zeus. E os sacrifícios deviam ser realizados aos pés de Zeus com a imagem de Antíoco IV. Versículo 12. Entregaram-lhe o exército e o sacrifício cotidiano expiatório. Ele jogou por terra a verdade e tudo que ele fez prosperou. Entregar por terra, jogar por terra a verdade significa a perseguição de Antíoco IV contra o judaísmo. Podemos dizer que foi um dos primeiros sistemas do Holocausto contra o povo judeu. E o abandono de judeus que passavam para o helenismo, traindo assim a fé de Israel. Os que abandonam o judaísmo são beneficiados pelo rei e prosperam. Eles seguem a política religiosa de Antíoco IV. Assim, Antíoco IV conquistou seu objetivo, isto é, a apostasia. Versículo 13. Ouvi dois santos que conversavam. Um perguntou: quanto tempo vai durar a visão do sacrifício cotidiano e expiatório, do ídolo abominável, no santuário do exército calcado aos pés? Estes santos são anjos que assistem e comentam o tempo da duração da abominação
da profanação do templo. Querem discutir até quando Antíoco IV ficará impune. Refere à entronização do ídolo colocado no templo de Jerusalém. Existe também a leitura mais coerente, que um dos santos seria o próprio Daniel, que pergunta sobre o templo, sobre a duração desta abominação, a profanação do templo, até quando Antíoco IV será poupado. Versículo 14. O outro respondeu: vai durar 2.300 tardes e manhãs, depois será feita justiça no santuário. Corresponde a 1.150 dias, aludindo aos sacrifícios da tarde e da manhã. O simbolismo é obscuro, mas entre o outono de 167 a.C., quando o culto judaico foi abolido, e a purificação do templo, 14 de dezembro de 164 a.C., decorre um período de 3 anos. 1150 corresponde então à cronologia real, 3 anos de 360 dias, mais 2 meses de 30 dias. O espaço de tempo é limitado. A citação do tempo indica que a opressão está com os dias contados. E o fim da opressão coincide com o reestabelecimento do templo, isto é, do santuário. Então nós vemos que esse texto, essa visão, esse sonho de Daniel tem um sentido histórico, dos fatos históricos, mas ao mesmo tempo quer-se mostrar de que Deus é o Senhor da história. Os seres humanos fazem as suas decisões, mas a decisão final é sempre de Deus. E é Deus que faz justiça ao seu povo escolhido. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.